Graças a Deus pelo dia que Ele nos deu. Graças a Deus pela paz e a comunhão que se verificou neste dia. Pela proteção. Graças a Deus. Graças a Deus. Quero agradecer ao Senhor e apresentar a Ele, na noite deste dia, um culto ao Senhor. Não trouxemos nada que possa justificar o culto. Não somos nada além de pecadores redimidos. Mas o Senhor, gracioso como é, nos aceita por meio de Jesus. E também por meio de Jesus nós queremos apresentar a Ele um culto. Vamos orar, meus irmãos? Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu o privilégio de apresentar a Ti, na noite deste dia, um culto ao Senhor. Aceite o que nós iremos Te apresentar, porque nós o faremos por meio de Jesus, nos méritos de Jesus, o Teu Filho. Obrigado pelo dia que o Senhor concedeu a todo o Teu povo. Intercedemos agora junto ao Senhor em favor deste culto, para que ele seja um instrumento usado pelo Senhor para edificar, para orientar, ensinar, admoestar, corrigir e fazer tudo aquilo que está no teu coração para o teu povo. Abençoe o ajuntamento, ó Deus, que de forma virtual acontece nesta noite, e favoreça-nos com tua presença em todos os lares onde a tua palavra entrará, que o Senhor abençoe. O Senhor conhece cada família, conhece cada coração, e nós pedimos a bênção do Senhor. Nós apresentamos a Ti eles, clamando tua graça, tua orientação, tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós comemoramos o Dia dos Avós. Na sexta-feira, por volta de 20 horas, o Senhor concedeu ao diácono Robson e à sua esposa Soraya a alegria de mais um neto. Que coisa boa! Ontem nós estivemos com a Soraya e nos alegramos com as notícias sobre a chegada do Theo. O Theo veio com saúde, pesando mais de 3 quilos, filho da Ana Carolina do Vale. Graças a Deus por esta notícia. Os dias dos avós. Bendito seja o Senhor, que alegra o nosso coração com esses seres tão pequenos e tão graciosos que alegram tanto o coração dos avós. Parabéns, vovô. Parabéns, vovó. Meus irmãos, amanhã nós queremos agradecer a Deus por 253 anos que Ele concede à nossa querida cidade de São José dos Campos. Muitas programações acontecerão a partir das primeiras horas da manhã. Lamentamos de todo o coração não termos o culto presencial, como temos visto nos últimos 22 anos. Esse ano será diferente. As comemorações serão virtuais e já foram gravadas e amanhã serão disparadas através de meios de comunicação. Mas hoje nós queremos reconhecer a bondade do Senhor nesta cidade. Quero convidar o presbítero Marco Antônio Gondim Vasconcelos que ore ao Senhor e diga para Deus da nossa gratidão. E ao mesmo tempo interceda pelo governo, interceda pelos moradores, que o Senhor possa nos livrar da violência, do homem mau, que o Senhor possa entrar com direção no comércio desta cidade, abençoar os comerciantes, abençoar todo o povo, abençoar as igrejas desta cidade, que elas continuem sendo porta de salvação para todo este povo. Vamos orar, meu irmão. Somos-te gratos, Senhor, pelo aniversário da nossa cidade. Louvamos, ó Deus, pela graça, pela misericórdia que o Senhor tem
dado a toda a população, pelo teu cuidado. Louvamos sinceramente por essa cidade que nos acolhe. Tem, ó Deus, feito o nosso esteio. Ó Deus nosso, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por ela. Obrigado. Nós pedimos e clamamos pelos governantes, pedimos para que o Senhor possa dar-lhes sabedoria, pedimos para que o Senhor possa conduzir, ó Deus, esses líderes para que a população seja atendida, todos os moradores. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito aqui, até mesmo porque o Senhor tem nos protegido, tem nos blindado, ó Deus, através da saúde pública. Obrigado. Com números muito favoráveis, ó Deus, e que isso possa permanecer, que a Tua graça possa permanecer aqui. Nós também, ó Deus, agradecemos por todos os moradores, pelas pessoas também que não são daqui, mas que foram acolhidas na cidade. Nós agradecemos porque essa cidade é uma cidade geograficamente muito bacana, tão próxima das metrópoles, e que, ó Deus, tem feito com que as pessoas se sintam bem aqui. E nós gostaríamos muito que o Senhor também os acolhesse e fizesse dessas pessoas também verdadeiros joseenses também. Nós agradecemos por tudo, agradecemos sinceramente por mais esse ano que o Senhor deu a São José dos Campos. No nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, bem-vindos a todos os moradores desta querida, acolhedora cidade chamada capital do Vale. Deus possa ser louvado nas igrejas e em todos os cultos que acontecem neste dia. Meus irmãos, saudade dos cultos presenciais, saudades. Mais de 100 dias. Quanta dificuldade, meus irmãos. Quanta vontade de abraçar. E quanto medo ao mesmo tempo de, ao abraçar, passar ou receber algo diferente do abraço, diferente do carinho, diferente do amor. Eu quero dizer para os irmãos da tristeza do meu coração e da minha alma em fazer cultos assim com a igreja vazia. E o quanto isso é difícil. E o quanto que é agradável você cultuar olhando para as pessoas, trocando olhares, louvar a Deus com uma igreja cheia. Quanta diferença, né, Johnny? Eu quero que os irmãos orem, por favor, por isso, para que esta pandemia passe e nós saiamos dela melhores do que o que entramos, curados, abençoados, fortalecidos. Como falamos no culto da manhã, o conselho espiritual e a mesa administrativa estão fazendo todo o esforço para que no dia 9 de agosto nós possamos ter um culto presencial. Algumas restrições são necessárias serem observadas. Nós passaremos no boletim desta semana e também avisaremos aos irmãos dos critérios para isso. Por gentileza, ore ao Senhor. Você que está acima de 60 anos, nos perdoe por esta recomendação. Nos perdoe, por favor. Mas continuem ainda a aguardar um pouco mais, cultuando ainda ao Senhor através das redes sociais. Nós lamentamos isso. Lamentamos mesmo, irmãos. A minha alma adoece por conduzir um culto vazio, com igreja vazia. Mas o Senhor recebe o nosso louvor. Por meio de Jesus, Ele tem nos falado. É uma nova situação. E eu acredito que ela deve durar ainda algum tempo. Porque a escola dominical ainda vai permanecer de forma virtual. Os ministérios ainda vão se reunir de forma virtual. Os PGs, da mesma forma, ainda de forma online e virtual. Os cultos foram liberados e nós estamos estudando formas de trabalhar os critérios
para que não sejamos ilegais ou que não coloquemos em risco a vida dos nossos irmãos. A vida dos nossos irmãos está acima de qualquer decreto. Nós, por isso, pedimos paciência, pedimos que vocês orem pela abertura no dia 9. Nós estamos ponderando isso e trabalhando com todo o esforço e dedicação para que no dia 9 de agosto nós possamos abrir ou reabrir a igreja. Enquanto não, irmãos, eu quero de todo o meu coração, de toda a minha alma, pedir que você faça visita virtual. Por gentileza, pegue o seu telefone, ligue para aquele irmão que você não vê há tanto tempo, conversem, se vejam pelas redes sociais, ameniza a cidade, isso aumenta a nossa imunidade, isso favorece a nossa comunhão, isso é bom, isso é agradável. Às vezes eu faço uma ou outra visita virtual e eu percebo quanto que a saudade aumentou neste tempo. Faça isso, pegue o seu telefone e faça uma ligação, mantenha esse contato. Precisou de ajuda? Por favor, grita, avisa para nós. Liga aqui para a igreja, 3921-3971 e diga, estou precisando que alguém me ligue. Faça isso. Nós estamos dispostos a atender. Está com o seu dízimo em casa, não tem como sair? Liga para nós, avisa para nós. Aí está aparecendo para você as contas da igreja. Mantenha-se fiel ao Senhor nesse tempo estranho, nesse tempo difícil. Mantenha-se leal à palavra do Senhor, nos seus dízimos, no compromisso que você assumiu com missões. Os missionários estão no campo, ainda mais difícil do que antes, isolados, sem poder desenvolver bem o seu ministério. Mas eles têm necessidades de ordem financeira e física, e são os nossos dízimos e ofertas que vão ajudá-los nesse momento. Tem dificuldade de ir ao banco, não quer sair, tem dificuldade com a internet, liga para nós, nós passaremos na sua casa, pegaremos o seu dízimo, a sua oferta, faremos o depósito e enviaremos para o tesoureiro o comprovante e entregaremos para você os comprovantes. Mantenha-se fiel ao Senhor, que mantém-se fiel a nós em toda e qualquer circunstância. Tá bom? Precisou? Liga para nós. Nós estamos aqui 24 horas para atender você. Às vezes eu faço até visita assim distante, a pessoa fica do portão para lá e eu do portão para cá. E a gente se vê, nós nos alegramos com isso. Às vezes é tão difícil sair e ver aqueles olhinhos lacrimejando, querendo que a gente fique um pouco mais. Que coisa boa e ao mesmo tempo que coisa estranha. Eu quero convidar o presbítero Milton Carlos dos Santos Júnior que ore ao Senhor, abreviando esse tempo, oferecendo ao Senhor o louvor que se segue e pedindo ao mesmo tempo por alguns irmãos desempregados. Temos alguns irmãos que estão afastados do mercado. O Milton vai orar para que Deus possa abrir portas para eles. Por favor, meu irmão. Ó Pai, nós te agradecemos por esse dia que o Senhor está nos dando. Te agradecemos, ó Pai, pelo seu amor, pelo seu cuidado. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos mantido juntos, mesmo à distância, nos permitido cantar, prestar cultos e honrar o teu nome, meu Pai. Nos lembramos agora, Senhor, dos nossos irmãos que estão com dificuldade de emprego. Te pedimos que o Senhor esteja visitando a casa de cada um deles, ó Pai, providenciando e abrindo portas, dando a eles a sabedoria da espera e também nos momentos de entrevista, de conversa. Consola, Pai, cada um deles e providencia, Senhor, de acordo com a tua vontade, uma nova porta de emprego para eles. Abençoe. Nos lembramos também dos nossos irmãos enfermos, ó Pai. Te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem tido com eles e te pedimos que o Senhor continue a ajudá-los, sustentando-os nas suas dificuldades e, se for da tua vontade, recuperando a saúde de todos eles, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que tu os guardes, os protejas e te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Tem nos mantido longe e afastados e tem nos guardado. Nós te agradecemos muito, ó Pai, pela tua providência, pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Hoje o nosso irmão Johnny vai nos conduzir em louvores ao Senhor. Ele vai apresentar a Deus canções e nós vamos participar com ele. Não vamos só ouvir, vamos nos envolver. Por quê? Porque digno é o Senhor de todo louvor, de toda adoração. Tá bom? Você está convidado a se envolver no louvor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração, sim, tudo podes ver, bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os meus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração, sim, tudo podes ver, bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Amém. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus. Oh, seguro, descansando no poder de Deus, sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus, tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando
cessarei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, oh seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, oh seguro, descansando no poder de Deus. Amém. Deus de minha alma, sê minha visão, nada te afaste do meu coração, na escuridão no dia brilhar, tua presença me venha guiar. Se meu escudo e espada ao lutar, se meu deleite, se glória sem par, se proteção, amparo e poder, que nas alturas eleve o meu ser. Rei soberano, chegando ao final, dá-me as delícias da glória eterna. Reina em meu ser, em meu coração, seja teu brilho de tudo a visão. Amém. Obrigado, João. Meus irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20. Olha que texto interessante sobre esse aspecto da justiça. Diz assim, capítulo 20 de Mateus: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupado o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou.
Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam um denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinastes comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a estes último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos, porque eu sou bom? Apenas até. Vamos orar mais uma vez, revelando assim a nossa dependência do Senhor e de sua graça, pedindo que Ele fale ao coração de cada um de nós. Abra sua mente, abra o seu coração, disponha-se de forma voluntária para, ao receber a palavra de Deus, entender o que Ele quer dizer, ser instrumento de bênçãos para você e por você para a sua família. Senhor nosso Deus, obrigado pela noite deste dia. E obrigado porque, por forma virtual, nós podemos cultuar o Senhor. Nós aqui neste templo vazio, mas as famílias em casa estão recebendo da tua palavra, da porção do pão do céu para as suas vidas. Estão sendo edificadas, orientadas, abençoadas, tendo a sua fé fortalecida no Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, a tua palavra ao nosso coração. O Senhor conhece cada um de nós, sabe de nossas vidas. O Senhor é bom, o Senhor é justo, e por conta disso nós te glorificamos e pedimos que o Senhor nos alimente com tua palavra. Fala bem claro ao coração de cada um de nós, para que desde o menor até o mais idoso sejam alimentados, orientados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu quero convidar você a que abra a Bíblia em João capítulo 9. João capítulo 9. Os que não pegaram, não apanharam a sua Bíblia, podem acompanhar através nós colocamos aqui, tá bom? Diz assim: caminhando Jesus, viu um cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai-te, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Interessante esse texto. Quem pecou? Foi ele
ou foi o pai dele, para que ele nascesse assim, cego? Eu tenho um neto chamado Davi, ele tem 4 anos de idade. Esses 10 dias de férias, nós passamos, acho que 7 ou 8 com eles lá em Niterói. E nós observamos que algumas vezes, quando as coisas não acontecem como ele quer ou como ele gosta, ele diz assim: isso não é justo. O seu sentimento de justiça é aguçado e ele reclama: não é justo isso. Interessante. Esse sentimento de justiça que eu vi no meu neto, eu percebo na vida de muita gente já adulta, gente experiente e até de alguns líderes. Não é justo isso. O que é justiça? Eu não sei se você já falou ou ouviu alguém falar a seguinte frase: meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Por que eu estou passando por essa situação? O que eu fiz no passado que justifique esse sofrimento agora? Não é justo essa situação. Não é justo eu não conseguir emprego. Não é justo a minha saúde estar assim. Não é justo a harmonia não entrar na nossa casa. Aí nós geralmente nos comparamos com outras pessoas que aos nossos olhos são beneficiadas e que estão bem. Aquele rapaz, ele é mentiroso, ele não te conhece, ele não te serve, ou aquele irmão não é fiel como eu sou, e todas as coisas boas acontecem com ele, e as coisas boas que deveriam acontecer a mim por conta do que eu plantei, não estão acontecendo. Não é justo isso. Já falou? Já ouviu? Ou já pensou isso? É provável que sim. Mas parece que a vida não é justa. Parece que o propósito do nosso viver não é a justiça, pelo menos não a justiça segundo os nossos conceitos de justiça. Um homem reto, um homem temente, um homem íntegro, daqueles sujeitos que a gente quase não vê, um testemunho assim raro de se perceber. Um homem assim, um certo dia em que os seus filhos estavam numa programação familiar na casa de um deles, ele foi jantar com a esposa e durante o jantar chegou um funcionário seu e deu uma notícia não muito agradável. O funcionário entrou e disse que uma das fazendas daquele homem justo, bom, reto, havia sido roubada. Entraram ladrões e levaram tudo que havia na fazenda e até mataram alguns caseiros que estavam lá. Aquilo foi triste de ouvir, principalmente durante um jantar, mas chegou logo em seguida um outro funcionário seu e disse que uma coisa estranha havia acontecido em outra fazenda. Um fogo do céu caiu sobre aquela fazenda e matou as ovelhas todas e ainda queimou alguns funcionários. Ele havia chegado para dar essa triste notícia no jantar da casa de um homem reto, de um homem bom. Aquele tipo de gente que, conhecendo os seus limites, as suas áreas de fraqueza, desvia-se. Esse tipo de gente. O jantar continuou e chega um outro funcionário dizendo que ladrões entraram numa outra fazenda e levaram os camelos. Ele até disse que haviam sido um povo, os caldeus, e mataram funcionários,
e deixaram a fazenda a ver navios. Que bom que os filhos daquele casal não estavam em nenhum desses 3 lugares. Não estava onde caiu o fogo do céu, não estava onde os ladrões roubaram as ovelhas, o gado, não estava. E que coisa boa. Mas, de repente, chega um 4º funcionário e diz que um vento do deserto, um negócio estranho, muito forte, um furacão, bateu na casa onde estavam os seus filhos reunidos. O vento era tão forte que as paredes não resistiram à pressão e caíram sobre os seus filhos e morreram todos eles. O que aquele homem fez para que isso tudo viesse a acontecer? Só notícia ruim? Só notícia de tristeza, de morte, de perdas? Então, você pode dizer, não é justo. Realmente não é justo. Por que aconteceu aquilo com ele? O que ele fez para merecer, ou o que fez que justificasse todas aquelas perdas, inclusive 10 filhos? Pensa comigo. Se há um homem conceituado por Deus como reto, temente e se desvia do mal, acontece algo assim, imagine comigo, que não sou nada disso. Eu não vejo essas qualidades em mim. Bem, se há um homem conceituado assim, aconteceu isso, que dirá a mim? Se ele passou por tudo isso, como eu posso evitar isso? A lei de causa e efeito faz com que nós venhamos a tecer conceitos de justiça que nem sempre são justiças de fato. Eu sou nordestino e lá no Nordeste a cultura meritória ela é muito forte. E esse texto de João 9 pode acontecer lá no Nordeste sem nenhuma dificuldade. Quem foi que pecou? Foi ele ou foi o pai dele? Porque nós estamos vendo as consequências do pecado infringindo sobre a sua sorte, mudando, alterando a sua vida, trazendo enfermidades. Ele perdeu o emprego, ele perdeu a saúde. Isso daí é pecado. Isso aí é a justiça de Deus, o punindo pelos seus próprios erros. Lá no Nordeste, a nossa teologia de justiça não bate com a teologia de justiça de Deus. A vida nos parece injusta e muitos, quando clamam por justiça, têm na sua mente o desejo de vingança. O que eles querem é vingança. A justiça só funciona quando é favorável a eles. Quando não lhes é favorável, então é injusto. Isso é injusto. Lembram daqueles 3 condenados lá no Monte do Calvário? Lembram da conversa entre os 3 condenados? Um disse para o outro, mas você não é Deus? Desce daí e também nos favoreça. O outro falou assim, rapaz, cala a boca, fecha os olhos, fecha a boca, para de falar bobeira. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os castigos que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Senhor, lembra de mim quando entrares no teu paraíso. Senso de justiça. Nós, na verdade, porque os nossos atos fazem, é justificado isso, mas ele não. Por que ele está sofrendo assim? Eu queria falar com vocês, na noite deste dia, rapidamente, sobre essas injustiças que nós passamos ao longo da vida. A vida, às vezes, soa como injusta. Olha o versículo 3. Respondeu-lhe Jesus, nem ele pecou, nem seus pais. Jesus não diz aqui
que aquele cego não tinha pecado. Também não afirma que os seus pais não eram pecadores. O que ele está dizendo é que a cegueira daquele homem não era resultado de pecado. Ele não estava colhendo o que havia plantado, nem ele ou o seu pai. Não. Aquela cegueira tinha outro propósito. Aquele sofrimento, aquela limitação tinha um propósito que nem os seus pais, nem ele e nem os discípulos conseguiam entender. Mas não era injustiça. Não era. Era propósito. Era algo do coração de Deus para ensinar o cego, o pai do cego e os discípulos. E a nós, depois de alguns anos. Não é injustiça algumas coisas que nós chamamos de injustiça. Lembram de José? José vai para a cadeia no Egito por um erro que ele não cometeu. Ele não cometeu. Ele sabia disso. Deus sabia disso. Mas ele foi preso a si mesmo. Lá na cadeia ele conservou a sua integridade, conservou o seu bom testemunho, o seu bom comportamento. Depois de um tempo lá, 2 colegas de prisão têm sonhos diferentes. E ele interpreta um sonho e interpreta o outro. E ele falou para um deles: quando você sair, lembra de mim. Fala a meu respeito para o faraó, para o governo. Defende a minha causa lá. Só que o homem esqueceu. O homem esqueceu dele. Injustiça? Não. Propósitos e planos de Deus. Nem por isso ele se rebela naquela situação. É injusto esta situação que eu estou passando. Lembram de Pedro e João, que vão parar na cadeia por terem feito o bem a um coxo na porta formosa do templo em Jerusalém? Eles foram presos por um bem feito. Não se rebelam por conta disso. Não existe ira, raiva ou sentimento de injustiça neles. Esse mesmo Pedro volta para a cadeia porque o governo percebeu que prender pastores dava retorno, de que colocar na cadeia e até matar, como ele havia feito com Tiago, agradava o povo. E aí, então ele prendeu Tiago e matou Tiago, então prendeu também Pedro para posteriormente fazer a execução. Mas eles não se rebelam. Nem Pedro e João se rebelam com a prisão injusta, nem Pedro se rebela contra a prisão injusta, nem se tem notícia que Tiago tenha se rebelado por conta disso também. Jó, no texto que nós fizemos menção, ele perde não só os bens, mas ele perde os seus próprios filhos, mas ele não se rebela. A ira não tomou conta, ele não se acha um injustiçado, um pobre coitado, não. Ele entende que Deus deu e Deus tirou. Ele não peca em tudo isso. Jeremias sofre dores horríveis num ministério que é achatado por conta de ele pregar o que Deus havia mandado ele pregar. Foi fiel ao Senhor e ele sofreu horrores nas mãos do governo. Lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego? Que porque não aceitam a idolatria que o governo coloca como meta, como decreto, eles vão para uma fornalha. Mas não se rebelam com isso. Não vão entristecidos ou reclamando da vida, se achando injustiçado. Não. Eles não fazem isso. Lembram de Daniel, na mesma Babilônia, no mesmo contexto? O rei colocou um decreto louco lá, que por um período de 30 dias, todas as pessoas só poderiam fazer pedidos ao rei, não a Deus. Qualquer oração a Deus e não ao rei seria punido com morte na cova. E ele poderia fechar a janela para orar, mas não, ele não mudou nada na sua vida. Orou com as janelas abertas e os seus inimigos viram e falaram para o rei.
e Daniel foi para a cova dos leões. Injustiça. Ele poderia dizer, mas eu oro já há tanto tempo, por que eu vou mudar agora? Não existe rebeldia, rebelião, nem em Sadraque, nem em Daniel. Paulo foi quantas vezes açoitado, foi preso. Lembram do sermão da meia-noite, do culto da meia-noite? Quando ele, injustiçado, em vez de reclamar, resolve adorar, resolve louvar, resolve orar junto com os colegas de prisão. Injustiça, sim, dos nossos olhos, injustiça, mas do plano de Deus, um propósito que a gente não entende. Lembram que Jesus, lá em Lucas, capítulo de número 13, versículo 4, disse que uma torre caiu sobre 18 homens e que eles não eram mais ou menos culpados do que os outros que não morreram com a queda da torre? Não eram. Então, o nosso senso de justiça precisa se ajustar aos planos de Deus. Nós não temos noção do que Deus está fazendo, tão grandioso assim, e por isso reclamamos. A vida é injusta, eu não merecia isso. Por que está acontecendo? O que eu fiz? Se eu mereço isso? As injustiças da vida são recompensadas por Deus num plano maior. O nosso Deus é galardoador. Deus é recompensador. Deus é justo e pratica justiça. Deus está vendo o todo. E eu só estou vendo em partes. Às vezes eu não consigo ver um palmo além do meu nariz e eu reclamo, porque Deus, fazendo o todo, faz algo que aos meus olhos é perda ou é injusto, mas não é. O propósito de Deus é bom. Eu é que sei que pensamentos tenho a teu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Então passareis a orar a mim. Olha só, Deus está vendo o todo, eu não estou vendo nada. Mas Ele recompensa todas as coisas que nós passamos, porque Ele é galardoador. Lembram de Mordecai? Um certo dia, Mordecai avisou a guarda do rei que havia um motim tentando contra a vida do rei. Ele avisou e as pessoas foram presas. E ele continuou na sua vida. Continuou na sua vida. Anos depois, o rei perde o sono. Aí vem a recompensa a Mordecai. Lembram qual foi a recompensa? O seu adversário no governo passa com um cavalo e Mordecai em cima do cavalo, e o secretário, primeiro secretário do rei, dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. A recompensa veio. Lembra de Davi? O seu pastor chega, o unge como rei. Terminado a unção, Davi poderia dizer: agora eu sou o rei ungido, eu quero ir para o palácio. Mas não, ele vai para as ovelhas de novo. Ele volta para as ovelhas, a vida que segue. Anos depois o Senhor o honra, o Senhor o recompensa. Rei Davi. Até hoje é lembrado e até hoje é amado. José saiu da cadeia onde estava para ocupar o segundo cargo mais importante na maior nação daquela época, o Egito. Ele era o segundo homem no Egito. O Senhor o tirou. Toda aquela injustiça fazia parte de um propósito de Deus para levar aonde ele estava. Como não houve rebeldia, reclamação, lamentação, o Senhor o honrou e o recompensa e o coloca ali. Lembram de Pedro, quando ele sai da cadeia de forma milagrosa? Um anjo chegou lá e soltou as cadeias.
e o tirou lá, e ele vai para a casa onde havia oração em favor dele, e a alegria que acontece, ele tem histórias para contar do livramento de Deus, o júbilo na sua alma. Deus o recompensou, porque mesmo sabendo que Tiago havia sido morto e que ele também seria, ele está tranquilo. Ele está em paz, não há lamentação, não há reclamação. Lembra também de Sadraque, Mesaque e Abednego? Esses que foram para a fornalha? Lembra como é que o rei os honrou diante de toda a nação? Nisso Deus foi glorificado. Eu vejo 4 homens, disse o rei Nabucodonosor, e o 4º homem tem a aparência do filho dos deuses. Deus honrou, Deus honra aqueles que aguardam. Portanto, meus amados irmãos, queridos irmãos da Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão, Ele recompensará. Ele não vai esquecer de abençoar você. Mesmo que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, aquietai-vos. Não haja reclamação, não haja lamentação, não murmure, não diga que isso é injusto, não busque os seus próprios interesses. Aquiete-se e saiba que o Senhor é Deus. Ele está fazendo uma grande obra que você não está entendendo, mas você será recompensado por ser instrumento neste processo todo de mudança. Amados irmãos, estamos passando por um vale árido, mas nós recebemos de Deus condições de transformar tudo isso num manancial. E o Senhor vai cobrir de bênçãos. O Senhor vai cuidar da gente. Nesta pandemia, eu posso reclamar, mas eu posso transformar isso em coisas boas. Eu posso reclamar, ninguém me fez uma visita, o pastor não lembrou de mim, nenhum presbítero fez uma ligação. Eu posso reclamar. Eu vou mudar de igreja, porque ninguém liga para mim. Talvez é porque eu não moro naquele condomínio, eu moro aqui, ninguém lembra, ninguém me visita. Pode ser. Mas você pode, ao mesmo tempo, pegar o seu telefone e fazer ligação. E você ser instrumento de bênçãos para edificar outras famílias. Você pode fazer isso. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre as primeiras chuvas. Que lições a gente pode tirar neste tempo de pandemia? Primeiro, não reclame daquilo que você chama de injustiça, mas glorifique a Deus. Lembram do Sermão da Montanha, quando o Senhor Jesus Cristo diz: bem-aventurados sois quando vos injuriarem e mentindo acerca de vós vos causarem sofrimento? Bem-aventurados sois, olha só. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Esse Deus recompensador não vai deixar de abençoar você. A sensação de ser instrumento de bênçãos a outro, irmãos, isso é fabuloso, é fantástico. Eu tinha 2 túnicas, eu dividi em uma. Nem sei com quem foi dividido, mas que agradável ao meu coração participar desta obra. É isso. O galardão vem, a recompensa vem. Não é injusto. Quem foi que pecou? Foi ele ou foi o pai dele? Eu não sei. Eu vou ajudar. Eu vou me envolver. Eu vou participar e não reclamar. Lembre-se que nenhuma provação, nenhuma, irmão, 0, vem sobre aqueles que são eleitos, escolhidos de Deus. O que você passa não é injusto aos olhos de Deus. Ele está trabalhando você. Meus irmãos, a Beth e eu tivemos muitas lutas antes de entrar no seminário. Lutas. Já contei para alguns de vocês
Tinha dias que a nossa mesa tinha arroz e farinha, mas nunca houve lamentação, nem na Beth, nem em mim. Hoje eu olho para trás e eu vejo que aquilo tudo fazia parte do projeto de Deus para o meu crescimento, para a minha edificação. Porque conforme eu saí do banco, eu não poderia entrar no seminário. Precisava de um tempo de peneira, em que as coisas próprias do banco ficassem no banco e não na minha mente. Eu não poderia chegar em Canaã lembrando dos alhos do Egito. Não posso fazer essa comparação e achar que é injusto. Então, não reclame. Clame. Aquiete-se em silêncio e aguarde a provisão do Senhor. Ele prometeu estar com você todos os dias, no dia da luta, no dia mau. Olha o que ele diz aqui. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Por quê? Porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Olha só, então, não é injusto as lutas, mesmo que pareça injusto. Ele está fazendo algo maior do que o que você imagina através de você. Outras vidas serão abençoadas através de você. Eu tiro lições para mim nessa situação toda. Aguarde no Senhor e aguarde em silêncio. Deus é glorificado em como você reage. Ele está com você no dia que as águas subirem, no dia que você abrir a geladeira e não tiver muitos recursos. Ele está com você no dia do desemprego, quando você espalhar currículos e não receber nenhum retorno. Ele está com você. Está com você quando você perder a saúde por conta de uma dor de cabeça, por conta de um prejuízo. Ele está com você, ele prometeu. Ele prometeu estar com você todos os dias, até a consumação. A consumação não aconteceu ainda. Mesmo que você passe privações, ele está com você. Ele não te abandonou e vai recompensar. Olhe para o Senhor e mantenha nele, e não nas circunstâncias, os seus olhos. A pergunta não é quem pecou, ele ou foi o pai dele? E sim quem pagou pelo pecado. Quem pagou pelo pecado foi o Senhor Jesus. Ele é a luz, ele pode abrir os meus olhos. Ele abriu os olhos daquele cego, mas abriu os olhos dos discípulos também. Ele abriu os olhos do cego, mas abriu os meus olhos também. Portanto, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Reino do Senhor, a vontade do Senhor. No dia que a terra se transtornar, e se transtornou, meus irmãos, eu nunca vi a terra tão transtornada. Esse coronavírus transtornou a terra inteira. O mundo todo foi mexido. Nesse dia, aquiete-se. Fique em casa. Espere o mover de Deus. Creia que Ele tem o controle de todas as coisas. O coronavírus não pegou o Senhor despercebido, desatento, não. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Passando pelo vale árido, transforma o vale árido no manancial. Quero orar por você. Senhor, nos ajude a descansar no Teu poder, conforme foi cantado no período de louvor. Nos ajude a descansar nos Teus braços, entendendo que o Senhor é bom, é poderoso, é fiel, é galardoador. Nos perdoe quando nós lamentamos, reclamamos de uma situação pequena pela qual passamos, de perda ou de dor, coisas que são pequenas, mas aos nossos olhos são injustas. O Senhor está vendo o
todo, o grande, e está nos usando neste processo de ser bênçãos para outro. Eu quero pedir que o Senhor me perdoe quando eu reclamo. Perdoe os meus irmãos quando reclamamos, quando lamentamos, quando murmuramos. Nos perdoe, Senhor. A nossa natureza é essa. Mas o Senhor é bom. Aceite nossa gratidão por nos usar. E continue a obra que o Senhor começou, ó Deus. Por isso, venha o teu reino, Senhor. Seja feito, sim, em nosso meio, Senhor, a tua vontade, que é boa, que é perfeita e é agradável. Abençoe o teu povo e nos ajude a transformar esse vale árido num manancial. Cobre o teu povo com o teu cuidado. Abra os nossos olhos, como o Senhor abriu daquele cego de nascença. Abra os nossos olhos. Aí assim não reclamaremos. Veremos o todo do Senhor. É o que eu clamo por mim e pelos meus irmãos. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Abençoe essa semana que começa. Abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Deus guarde os teus filhos. Abençoe o ambiente em torno da mesa nestes dias tão estranhos. Deus te abençoe, meu irmão. E continue a te usar. E entenda que aquilo que Ele faz não é injusto, é bom. Deus guarde você, guarde todo o trabalho de tuas mãos. Receba o teu louvor, aceite a tua adoração. Que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, o consolo, a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo do Senhor em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa semana. A razão do meu
Senhor.